Muito bom dia, Sara. No destaque fotográfico da edição de fim de semana do Jornal de Negócios, há que olhar para uma história que marcou a Banca Nacional. 15 anos depois da nacionalização, é tempo de voltar a olhar para a história do BPN e de recordar os protagonistas e os números. Os leitores bem se recordam, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais ditaram em 2008 o colapso do banco, que havia sido fundado em 1993 por José Oliveira e Costa. Nesta longa análise e reportagem, conta ainda para ler com uma entrevista a Miguel Cadilho e Francisco Bandeira. Em mercados, novo apetite por dívida faz nascer fundos de investimento. Em economia, o emprego dá sinais negativos em setembro e em empresas podem ainda ler uma história sobre a ANA, já que as taxas aeroportuárias sobem 14,55%. Por fim, porque é fim de semana, é tempo de olhar para o weekend. Em entrevista com Carlos Bessa Pereira, um galerista que afirma que aprendeu que não vale a pena lutar contra as forças do mercado da arte. Estas são apenas algumas das notícias que pode ler na edição de fim de semana do Jornal de Negócios. E a Bolsa, Fábio, como é que abriu? Sara, a Bolsa de Lisboa fechou a última sessão da semana no verde, numa semana que apenas se pode considerar agitada, já que houve várias cotadas do PSI a apresentar resultados. Esta quinta-feira não foi exceção e, após vários anúncios no final da sessão em Lisboa, hoje é tempo dos investidores reagirem a estes números. Assim, na liderança dos ganhos e entre os pesos pesados que mais puxam pelo PSI está a família EDP, depois de ontem a Casa-Mãe ter dado conta de uma subida de 83% dos lucros até setembro para 946 milhões de euros. Além dos fatores habituais, há ainda que ter em conta a chuva, que foi mais abundante neste terceiro trimestre face ao terceiro trimestre do ano passado, e ainda a OPA da EDP sobre a EDP de Brasil, que conseguiu assim gerar um encaixe financeiro que contribuiu para o resultado líquido da casa-mãe da família EDP. Os investidores estão ainda a digerir os números do CTT, que viram os lucros crescer para 35,5 milhões de euros, uma subida de 25%, pelo que esta empresa ocupa assim a liderança, a posição número 1 do PSI no arranque das negociações. Por outro lado, do lado das perdas, é a corticeira Amorim que comanda a tabela. A empresa liderada por Rios de Amorim registrou, é verdade, uma subida dos lucros, mas por outro lado registrou uma quebra das receitas e é a esta rúbrica financeira que os investidores estão a dar mais atenção. Além disso, há que ter em conta os números da NOS, que registrou uma quebra de 1,6% nos lucros e por isso está a negociar no vermelho e a ocupar a segunda posição das perdas no PSI. Lá fora, as principais bolsas europeias negociam no verde e permite-me ainda uma nota para o mercado petrolífero, que segue para uma segunda semana de perdas, numa altura em que os investidores acreditam que o conflito entre Israel e o Hamas está ainda contido na região e numa altura em que a procura dos Estados Unidos e da China pelo petróleo começa a dar sinais de fraqueza.